Na aula de hoje a gente vai começar um tema muito importante, que cai muita coisa no Enem, que é a parte que fala de estatística, né? A gente vai dividir, na verdade, estatística em algumas partes que vão ser importantes, e a gente vai estudar aí pensando no que mais cai nas provas que vocês vão fazer. Então, primeiro a gente vai dividir na parte de elementos de tendência central, moda, mediana, média, e aí depois a gente vai pensar no resto, tá? O que você vai ter que saber, a parte de gráfico, a parte de medidas de dispersão. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona separadamente, para que não fique um tema muito pesado e que a gente consiga ver tudo que pode aparecer. É um tema, galera, assim, que despenca na prova do Enem. E é o tipo de questão que a gente não pode errar por causa da TRI. Então, eu vou mostrar todas as possibilidades, tá? Dá para eles complicarem uma questão de estatística? Claro que dá. Mas geralmente as questões não são tão complicadas. Envolve um pouco de interpretação, mas em termos de conta, geralmente você não tem muita dificuldade, tá? Mesmo as situações que dão mais conta, que é a parte de medidas de dispersão, cálculo de desvio padrão, essa parte, assim, pode, a princípio, gerar um certo medo, né, por causa das contas, mas o histórico do Enem é bem tranquilo em relação a isso. Mas eu vou mostrar também, porque talvez vocês vão fazer prova em outros lugares e pode aparecer uma questão um pouco mais analítica para você fazer conta, tá? Mas vamos lá, vamos começar a falar de estatística e vocês vão ver, é um assunto gostoso. Em geral, você vai ter pouca dificuldade aí. Vai ser mais uma coisa interpretativa, tá? Como eu falei, a gente vai dividir aqui em alguns tópicos, tá? E o primeiro que a gente vai ver vai ser medidas de tendência central. E dentro dessa parte, gente, nós vamos ramificar, tá? Como assim? A gente vai ver primeiro moda, fazer tipo um esqueleto aqui, tá? Mediana e média. Aí dentro de média, a gente vai subdividir. E é aqui que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, porque a gente vai ter várias possibilidades, tá? Dentro de média, a gente vai ver média simples, vamos ver média ponderada, média harmônica, isso aqui pode ser que seja novidade para algumas pessoas, e média geométrica. Todos os casos podem aparecer na prova. O Enem gosta mais desses dois, obviamente, mas média harmônica pode aparecer, média geométrica também, e o detalhe é que vai aparecer contextualizado, então a gente vai ter que saber pensar nisso, tá? Mas, em geral, vocês vão ver que não tem muita dificuldade aqui. São 3 elementos que vão ajudar a gente a analisar amostras. A ideia da estatística é essa, conseguir analisar a amostra. E, assim, uma coisa que eu preciso que vocês entendam é, para você ter uma noção muito nítida do que está acontecendo com uma amostra, o ideal é você ter acesso a todos os dados da amostra. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa sobre idade, o ideal é você ter acesso a todos os dados e olhar idade por idade lá do participante do grupo. Só que, às vezes, não tem como a gente ter acesso a todos os dados. E aí, na ausência de todos os dados, saber a moda pode te ajudar a entender o comportamento daquele grupo. Saber a mediana também pode te ajudar. Saber a média também. Só que eu preciso que você entenda que esses dados, eles sozinhos, assim, eles podem enganar um pouco. Como assim? Por exemplo, imagina que eu viro para vocês e falo assim, gente, apliquei uma prova no colégio, a prova valia 10 pontos. E aí, a média da turma foi 7. O que dá a impressão de que todo mundo foi bem, né? Você fala assim, não, a média foi 7. Quando eu falo que a média foi 7, pode ter gente nessa turma que tirou muito mais do que 7. Pode ter um tanto de aluno que tirou total. Mas também pode ter tido um tanto de aluno que tirou 0. Então, assim, a média, ela meio que mascara o resultado. Então, a média, ela não é uma coisa muito confiável. Porém, quando você associa, mas assim, ó, de todo jeito, saber a média é melhor do que não saber nada. Ah, eu já apliquei uma prova numa turma. Se eu não te contar nada, você não vai saber, você não vai ter noção do que aconteceu. Quando eu te falo a média, melhora um pouquinho, pelo menos você sabe mais ou menos como é que tá ali a situação. Mas você não pode confiar muito na média, porque a média ela acaba mascarando resultados. Por quê? Porque ela padroniza. Junta a soma toda, soma a nota de todo mundo. Depois divide em pedaços iguais. Então ela padroniza. Agora, quando você fala qual que foi a média e qual que foi a moda,
já dá uma ideia melhor do que está acontecendo ali na turma. Quando você fala a média, a moda e a mediana, você já tem uma ideia melhor também. Mas assim, o ideal mesmo é a gente ter acesso a todos os dados. Na ausência de todos os dados, essas medidas de tendência central vão te ajudar a analisar. Já esses outros casos aqui, eles vão ser casos bem mais específicos que a gente vai usar em outras situações. Particularmente, eu não gosto muito de ficar rotulando o tipo de média. Eu não gosto de ficar falando assim, aqui a gente tem que calcular média simples. Ou então, cuidado, aqui é média ponderada. Eu não gosto de ficar rotulando. Por quê? Porque na minha cabeça, se a gente precisa rotular qual é o tipo de média, é porque, na verdade, a gente não entendeu muito bem como é que funciona. O que nós vamos fazer é agir de forma natural e sem ter que ficar pensando o que está acontecendo, buscar uma maneira de resolver. Vocês vão ver que a média geométrica e harmônica, elas são bem específicas, então você vai acabar entendendo qual que são as aplicações, mas o que muita gente confunde são essas duas. Confundir média harmônica com média simples vai ser bem difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Mas essas duas aqui, em geral, as pessoas confundem muito. Então, vamos começar, vamos ver como é que funciona cada um dos casos, e aí a gente vai fazendo exercícios, aumentando aí o nível de dificuldade, para que a gente consiga entender exatamente tudo que eu preciso para você fazer qualquer questão do Enem ou de qualquer vestibular que você for fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro elemento ali, primeira medida de tendência central, a primeira aqui que eu quero mostrar é a moda. Gente, a moda é extremamente simples, tá? Você não vai ter dificuldade para resolver problemas de moda. O que é a moda? A moda é o elemento que aparece com maior frequência na sua amostra. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer uma pesquisa sobre idade de um grupo de pessoas. Você começa lá a anotar as idades. Depois que você anota as idades, você pode fazer várias coisas. Você pode colocar em ordem crescente, pode agrupar pelos valores. Eu não sei como é que você vai organizar os seus dados, mas você vai ter lá um tanto de dados. E aí, uma das coisas que você pode observar é a moda. Ou seja, é o elemento que apareceu mais vezes. Por exemplo, vamos supor que numa turma de pré-vestibular, você resolve lá descobrir qual que é a moda da sala. E aí, depois de levantar as idades de todo mundo, você descobre que a moda é 20. O que significa isso? Significa que a idade que mais apareceu na pesquisa foi 20. Então, é simplesmente essa ideia, tá? É o valor que aparece mais vezes, é o dado que aparece mais vezes. Só que a moda, ela tem uma particularidade. Vocês vão ver que média e mediana, a gente só vai poder calcular quando a gente estiver falando sobre um conjunto numérico. Conjuntos não numéricos, não tem como a gente calcular mediana e média. Agora, conjuntos não numéricos podem ter moda. Ju, como assim conjuntos não numéricos? Por exemplo, gente, quando um instituto de pesquisa vai fazer uma pesquisa sobre eleição. A resposta que os eleitores dão, geralmente não é um número. A pessoa pergunta literalmente assim, em quem você vai votar? A pessoa vai lá e responde, vou votar no fulano ou no ciclano. Então, a resposta não é um número, é um nome, é uma palavra. A palavra que aparecer mais vezes vai ser a moda do seu conjunto. Agora, não tem como eu fazer média. Imagina, você está lá fazendo uma pesquisa de intenção de voto, candidato A, candidato B. Não tem como eu fazer uma média, mas dá para eu descobrir qual que é a moda. O candidato que tiver sido citado mais vezes vai ser a moda do meu conjunto. Então, conjuntos não numéricos podem ter moda. Por que eu estou falando podem ter moda? Porque um conjunto, por exemplo, ele pode não ter moda. Como assim? Basta que nenhum elemento se destaque em relação a outro. Sei lá, imagina que vai ter lá uma eleição para líder de turma no terceiro ano de um colégio. Aí vamos supor que são 100 alunos. 50 alunos decidem votar no candidato A, 50 alunos decidem votar no candidato B. 50-50. Ninguém se destacou em relação a ninguém. Esse conjunto não vai ter moda. Então, o conjunto pode não ter moda. Um conjunto pode ter mais do que uma moda. Como assim? Imagina, 100 alunos lá no terceiro ano do colégio. 40 alunos decidem que vão votar no candidato A, 40 vão votar no B e 20 vão votar no C ou nos outros. Esses dois empataram com 40. Foram eles que se destacaram em relação aos demais. Então, esse conjunto vai ter duas modas. Então, é bem simples a análise, mas você tem que tomar cuidado. O conjunto, ele pode não ter moda e ele também pode ter mais de uma moda. E a gente vai ver como é que isso funciona. E assim, o Enem já conseguiu dificultar uma questão de moda e a gente vai ver ela mais tarde. Mas, a princípio, não tem muito o que eles podem fazer para dificultar demais, não, tá? Mas coloca aí para mim.
Moda é o elemento que aparece com maior frequência. Um conjunto pode não ter moda. Quando um conjunto não tem moda, a gente fala que ele é um conjunto amodal. O nome é diferente, é estranho, mas é isso mesmo, tá? Um conjunto, ele pode ser amodal. E por fim, o conjunto pode ter mais de uma moda. Basta para isso que mais de um elemento se destaque, tá? Copia aí que nós vamos falar sobre mediana. E aí já dá para a gente fazer algumas questões, tá? E depois nós vamos falar sobre a média simples primeiro. A gente vai ver cada uma delas, só que daquele jeito que eu falei, sem tentar ficar rotulando, porque a ideia não é ficar buscando assim, será que é média simples? Será que é média ponderada? A ideia é fazer isso de forma natural. Mas quem quiser tirar um print, tira aí. Olha aqui, pessoal. A definição é maior do que a explicação, tá? Eu coloquei aqui e aí a gente vai pensar como é que funciona. Mediana é um valor numérico pertencente ou não à amostra que a divide ao meio. Ou seja, metade dos elementos são menores ou iguais à mediana e a outra metade é formada por elementos maiores ou iguais a ela. Então, a mediana ela vai literalmente dividir uma amostra ao meio. Por exemplo, vamos voltar lá naquela ideia lá da nota da turma. Imagina que eu viro para vocês e falo assim, gente, a média da turma, eu vou supor alguns valores aqui, nem sei se daria certo, tá? Mas só para vocês terem uma noção, tá? Imagina que eu viro e falo assim, olha, a média da turma foi 7. Aí você pensa, galera deve ter ido bem. Depois eu viro e falo assim, a moda foi 4, ou seja, a nota que mais apareceu foi 4. E aí depois eu te conto assim, que a mediana foi 5. O que significa falar que a mediana foi 5? Significa que metade dos alunos tiraram 5 ou menos, e a outra metade vai ser formada por alunos que tiraram 5 ou mais. Então, como eu falei, eu não sei se esses valores vão casar perfeitamente aí, mas o que eu quero que você entenda é a união dessas três medidas vão fazer com que a gente tenha uma compreensão melhor daquilo que realmente aconteceu. Quando eu viro e falo assim, a moda foi 4, quer dizer que a nota que a mais apareceu foi 4. Ju, mas isso não significa muita coisa, porque um pode ter tirado 8,8, o outro 8,9 e o outro 9,1. Sim, mas depois eu viro e falo assim, olha, a mediana foi 5. Quando eu falo que a mediana foi 5, estou te contando, olha, metade dos alunos tiraram 5 ou menos. Aí dá para você ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então, esses 3 elementos juntos, eles fazem com que a gente consiga ter uma noção muito nítida do que está acontecendo com a nossa amostra, tá? Mas aqui, diferentemente da moda, aqui às vezes a gente vai ter que fazer alguma conta. Na verdade, não é só fazer conta, é organizar a amostra, pensar ali quem que vai ser a nossa mediana, como é que a gente faz para calcular. E para isso a gente vai ter que dividir aqui em 2 situações. Como assim? A gente vai ter 2 possibilidades. Uma possibilidade em que a quantidade de dados analisados, os elementos da amostra, é par, e um caso em que a quantidade de elementos é ímpar. Eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei aqui, O que é a mediana? É um valor numérico pertencente ou não à amostra. Ou seja, a mediana ela pode não pertencer à amostra. E aí a gente vai ter que dividir em 2 casos, porque são 2 situações diferentes, tá? O primeiro caso que eu vou mostrar aqui é o caso mais simples, que é quando a sua amostra tem uma quantidade ímpar de termos. Ju, mas muda? Muda sim, vocês vão ver como é que aqui é bem mais fácil, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar alguns números ali e a gente vai pensar quem que seria a mediana desse conjunto. Dá uma olhada para essa amostra aqui, Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 termos. Então, peguei uma amostra com 11 termos. Eu quero saber quem é a mediana dela. A mediana dela vai ser exatamente o termo central, ou seja, o termo que vai dividir a amostra em 2 partes. Quando você tem uma quantidade ímpar de termos, pensar nesse termo médio geralmente é bem fácil. Na verdade, pensar na posição desse termo médio. O que acontece? É lógico que você pode fazer isso direto, tá? Mas observe, se eu tenho uma amostra que tem 11 termos, a gente vai ter um termo médio. A ideia do termo médio pode parecer uma coisa muito boba, gente, mas isso aqui também pode ser a diferença entre você conseguir ou não resolver uma questão. Mas a ideia é o seguinte, a quantidade de elementos antes do termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos depois do termo médio. Então, se a nossa amostra tem 11 termos, a gente vai ter lá um termo médio. Isso significa que sobrarão 10 termos para dividir. Então, a gente vai ter 5 antes e 5 depois. Então, qual que vai ser a posição do nosso termo médio? Vai ser o sexto. Agora, qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é o aluno chegar aqui e contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele vai lá e pensa, a mediana vai ser 0. Cuidado, tá? A ideia
é basicamente essa. A gente vai contar ali para poder chegar no sexto termo. Só que tem um pequeno detalhe. Para poder usar esse recurso, a gente fala que a amostra ela tem que estar em rol. O que significa isso? Ela tem que estar ordenada. Você tem que colocar a sua amostra em ordem. Aí uma dúvida que costuma surgir. Tá, Ju, mas e se a minha amostra tiver 1 milhão de termos? Não importa, ela tem que estar em ordem. É que se for 1 milhão de termos, quem vai colocar ela em ordem é o computador, não é você. Mas ela tem que estar em ordem. O que você pode fazer para tentar amenizar um pouco a situação é que você não precisa colocar a amostra toda em ordem. A gente quer chegar no sexto termo, então você pode colocar só os 6 primeiros. Aqui eu vou colocar todos, né? Mas na prova, você não tem muito tempo para ficar fazendo muita gracinha, né? Você pode ir só até onde te interessa, mas tem que ordenar. Então, ordenado os elementos da amostra, a sua mediana vai ser o termo médio. Vem aqui, ó, e coloca em ordem. Toma cuidado para ver se você não repete algum elemento que não é para repetir. Toma bastante cuidado com isso. Por exemplo, o zero. O zero ele aparece 2 vezes. Vem aqui e coloca o zero 2 vezes. O 1, vai riscando ele assim para não correr risco de você errar, tá? O 1 aparece uma vez. Depois do 1 uma vez, vai ter o 2 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. A gente já poderia parar aqui, ó. 2, 4, 6. Quem que vai ser o seu termo médio? Vai ser o 2. Mas eu vou continuar, tá? Depois do 2, vai vir o 3. Uma vez, depois do 3, o 4, depois o 5, o 6 e o 10. Tá aqui, ó. Esse termo é o termo médio. Esse termo vai ser a nossa mediana. Repara a ideia. Metade dos elementos são menores ou iguais à mediana. E a outra metade é formada por elementos maiores ou iguais a ela. Nesse caso, a mediana foi um número que pertence à amostra. Não necessariamente o número vai pertencer à amostra. Mas sempre que for uma quantidade ímpar, vai, né? Por quê? Porque a mediana vai ser o próprio termo médio. Então, tem que ser um elemento que faz parte, tá? Mas tem que colocar em ordem. Eu vou insistir nisso, gente, porque esse aqui é o maior erro que a gente pode cometer. Você vai lá, e aí, de repente, você quer acelerar, você vai, só vou descobrir aqui quem é. Na maior parte das vezes, eles vão armar alguma pegadinha para que você seja induzido a marcar a alternativa errada, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Agora, é uma situação em que a gente tem uma quantidade par de termos. O que vai mudar? O que muda, gente, é que quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, a gente tem um termo médio. Agora, quando a gente tem uma quantidade par de termos, na verdade, a gente vai ter 2 termos médios. Ah, Ju, não entendi isso. Vamos pensar aqui, ó. Sei lá, imagina uma sequência de letras aqui. A, B, C, D e E. Sei lá, imagina 5 amigos sentados ali. Existe um amigo que vai estar sentado no meio. Quem que seria aqui no caso? O C. Repara. A quantidade de pessoas antes dele é igual à quantidade de pessoas depois dele. O que acontece é que se eu colocar 6 pessoas ao invés de 5, eu não vou ter uma pessoa sentada exatamente no meio. Repara, imagina uma coisa assim, ó. A, B, C, D, E e F. Dá uma olhada. Agora eu não tenho um termo médio. Na verdade, eu vou ter 2 termos médios. Seria aqui, ó, o C e o D. A ideia é a mesma. A quantidade de elementos aqui antes do C é igual à quantidade de elementos depois do D. Então, aqui a gente vai ter 2 termos médios. O que muda? O que muda é que na hora de você descobrir quem é a sua mediana, você vai ter que fazer a média aritmética desses 2. Como assim? Vou pegar aquela mesma sequência que está ali. A diferença é que agora eu vou adicionar um número para, ao invés de ter 11 termos, a gente passar até 12. E a gente vai ver como é que funciona. Dá uma olhada ali, gente. Peguei a mesma sequência que está ali. A única diferença é que eu acrescentei um termo. E aí, o processo é o mesmo, tá? Não adianta você querer pensar na mediana com essa bagunça que tá aqui. Você tem que colocar os elementos em ordem. Custe o que custar. Você precisa colocar os elementos em ordem. Eu vou aproveitar que a gente já colocou mais ou menos em ordem, mas vamos colocar todos, tá? Só que antes de você sair organizando tudo, porque pode ser uma sequência grande, o conselho que eu te dou é você pensar primeiro quais são as posições dos termos médios. Aqui a gente tem tempo, eu vou colocar tudo em ordem, mas na prova eu ia pensar só nos 2 termos médios. E como é que você faz isso? Tem gente que tem extrema facilidade e só de saber quantos elementos tem na amostra, já vai saber a posição dos termos médios. Se for o seu caso, ótimo. Agora, se não for, aí a gente vai pensar numa estratégia, tá? Vamos lá. Imagina, eu vou fazer aqui no cantinho, gente, porque acabou que a definição é muito grande, ficou apertado. Mas tenta imaginar, se a minha sequência
tem 12 termos, que eu acrescentei um, ó. Se a minha sequência tem 12 termos, eu vou ter 2 termos médios. Eu vou ter o primeiro termo médio e vou ter o segundo termo médio. E aí, o que você vai pensar? São 12. Se eu tenho 2 termos médios, quer dizer que sobrarão 10 para dividir. Antes do primeiro, eu vou colocar 5. Depois do segundo, eu vou colocar 5. 5 mais 5 dá 10. Com 2 dá 12. Então, quais vão ser as posições? Esse aqui vai ser o sexto termo. Esse aqui vai ser o sétimo termo. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a média aritmética desses 2 termos. Mas, para isso, vamos colocar em ordem. Vamos lá, eu vou aproveitar porque eu peguei a mesma sequência, tá? Para economizar tempo ali. Mas vamos lá. O zero aparece 2 vezes. Depois do zero 2 vezes, o 1 aparece uma vez. Depois o 2 aparece 3 vezes. Depois do 2, o 3 aparece 2 vezes. Depois do 3, 2 vezes, vai ser o 4. Depois o 5, o 6 e o 10. Confere, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aí. Coloquei os 12 termos em ordem. Você não precisava ter feito isso. Você podia ter ido só até o sexto e o sétimo. 2, 4, 6. Esse aqui é o sexto, esse aqui é o sétimo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar aqueles 2 termos ali, vai fazer a média aritmética dele. Ou seja, a mediana aqui vai ser 2 mais 3 sobre 2. Ou seja, 5 sobre 2. E 5 sobre 2 é 2,5. Primeira dúvida que vai surgir aqui. Engraçado, Ju, nem tem 2,5 nessa sequência. Verdade. Mas para ser a mediana, não precisa pertencer à amostra. O importante é ver se faz sentido. Metade dos elementos da minha amostra são menores ou iguais a 2,5. E a outra metade é formada por elementos maiores ou iguais a 2,5. E aí está resolvido o seu problema. A dúvida que pode surgir: Ju, sempre que for uma quantidade par de termos, vai dar um número que não pertence à amostra? Galera, não. Por exemplo, imagina que o sexto e o sétimo termos fossem iguais, 2 e 2. Quando eu fizesse a média aritmética entre 2 e 2, o resultado ia ser 2, que pertenceria à amostra. Então, pode ser que pertença ou não. Por isso que a definição fala. É um valor numérico pertencente ou não à amostra. Então, eu vou colocar aqui e vou enfatizar essa ideia. Ordenados os elementos da amostra. A mediana é dada pela média aritmética dos 2 termos médios. Vou abrir um pouquinho a câmera para pegar aqui, tá? Quem quiser, gente, aproveita e tira um print aí, porque é um resumão, tá? Olha a questão, galera. É bem simples, tá? Como eu falei, a gente vai começar um pouquinho mais devagar, e aí, à medida que a gente for aprendendo, a gente vai aumentando aí o nível de dificuldade. Dá para dificultar consideravelmente uma questão de mediana. E eles sabem como fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar como é que funciona, o que você tem que fazer em cada situação, mas vamos começar com esse caso mais simples, mas que é uma pegadinha clássica e que muita gente não lembra na hora de resolver o problema, tá? Vamos lá. A questão fala assim, ó: o Serviço Meteorológico registrou em alguns estados brasileiros as seguintes temperaturas. A moda e a mediana dessas temperaturas são respectivamente. Então, questão extremamente simples, tá? Está te perguntando quanto que vale a moda e quanto que vale a mediana. Como é que você vai fazer isso? O que é a moda? A moda é o mais simples. Inclusive, gente, sempre que você tiver uma questão, e eles costumam pedir mais de uma coisa, tá? Se você perceber que eles estão te pedindo moda, mediana, média, independentemente da ordem que ele te pedir isso, você sempre vai calcular primeiro a moda, depois a mediana e só por último a média, porque a média ela dá mais trabalho. O que é a média? Você tem que somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos que você somou. E às vezes, você nem precisa fazer isso, porque pode ser que com a moda e a mediana você já consiga achar a resposta. Aqui ele nem estava te perguntando nada sobre a média, mas mesmo que ele perguntasse, ia ser a última coisa que eu ia fazer. Mas vamos lá. A moda é simplesmente o elemento que aparece mais vezes, ó. Quem que aparece mais vezes aqui? É o 8. Então, você já sabe que a moda vai ser 8. Agora, falta a gente descobrir quem é a mediana. E como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Você nem vai ter que pensar em 2 termos médios. A sua mediana vai ser exatamente o próprio termo médio. Só que toma bastante cuidado, porque a pessoa pensa assim, ó, já sei, 9, então aqui a gente vai ter um termo médio, a quantidade de elementos antes do termo médio é igual à quantidade depois. Esse pensamento está super correto, tá? São 9. Se eu botei um termo médio, vai sobrar 8 para dividir.
4 antes, 4 depois. Então, quem que vai ser o termo médio? Vai ser o quinto. Mas aí a pessoa vem aqui e faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai lá e pensa, a mediana é 39. Vai ter essa resposta te esperando? Claro que vai. E não é. Por que que não é? Porque tem que estar em ordem. Quando é uma tabela, você pode aproveitar mais ou menos aqui a distribuição que ele já te deu. Tem gente que gosta de ordenar aqui, tem gente que coloca em ordem mesmo. O importante é, a gente precisa chegar no quinto termo. Como é que você vai fazer isso? Não sei. Tem gente que vai riscando assim, ó, só que eles têm que tomar cuidado para fazer isso em ordem. Por exemplo, o menor aqui é 8. Então, 1, 2, 3. Depois aqui, 4. Aí o quinto já vai ser o 21. Se você tiver segurança para fazer isso e se sentir, é seguro mesmo, né? Se sentir seguro para fazer isso lá na hora da prova, pode fazer. Agora, se você ficar com medo, falar, não, talvez eu vou confundir alguma coisa, é melhor, gente, gastar um tempinho e colocar. Você vem aqui e coloca, ó. O 8 vai repetir 3 vezes, depois do 8, 3 vezes, vai vir o 15. O próximo já é a nossa mediana, que vai ser o 21. Não tem necessidade de continuar o resto, tá? E na hora da prova, não pensa assim, eu vou continuar para ver. Não faz isso, não. O tempinho que você gastar aqui pode ser essencial para que você termine uma outra questão. Então, o importante é fazer a questão e ir para a próxima. Só toma bastante cuidado para você não ser induzido ao erro. Então, a resposta correta aí é letra C. Vamos pegar aqui uma outra para a gente fazer, e como eu falei, a gente vai aumentando aí o nível de dificuldade, tá? Até chegar no extremo, que é o máximo que eles podem fazer a respeito de mediana. Mariana ficou incumbida de anotar o número de pessoas que visitaram o estande de sua turma na Feira de Ciências a cada intervalo de 15 minutos. Terminado o dia de exposição, ela colocou em ordem crescente o número de visitantes. Infelizmente, Mariana derramou refrigerante no papel. E por isso, somente o trecho a seguir, que representa os números iniciais, pôde ser lido com clareza. Antes do acidente, Mariana já havia percebido que a mediana dos valores anotados era 6,5. Dessa maneira, o número de anotações feitas por ela durante o primeiro dia de exposição foi. Galera, vamos lá. Vê se vocês entenderam mais ou menos a lógica. Ela, a cada 15 minutos, ela tinha que anotar quantas pessoas visitaram lá o estande da Feira de Ciências da turma dela, do grupo dela, né? E aí, ela foi anotando. Tipo, no primeiro, sei lá, teve um intervalo, foi 5 pessoas, no outro foi 3, no outro foi 2. Aí ela foi anotando isso. Depois ela pegou todos esses intervalos e colocou em ordem crescente, num pedaço de papel. Só que caiu refrigerante aqui e molhou. Então não dá para a gente enxergar essa parte. Mas ela sabia que estava em ordem e sabia também que a mediana era 6,5. E aí a questão está querendo saber qual que foi o número de anotações feitas por ela durante o primeiro dia de exposição. Como é que nós vamos fazer isso, gente? A ideia é tentar descobrir quantos elementos tem nessa sequência. Ju, mas molhou o papel. Eu sei, mas mesmo assim, dá para a gente descobrir quantos elementos tem na sequência. Por quê? Porque ela contou para a gente qual que é a mediana. Repara que a mediana é 6,5. Não tem 6,5 aqui nessa sequência, até porque não faz sentido 6 pessoas e meia visitarem o stand. Se a mediana não pertence à amostra, é porque ela foi feita pela soma de outros dois números. E dividido por 2, né? Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro passo, você vai ter que vir aqui e imaginar. É 6,5. Eu tenho que pegar 2 números consecutivos. Não pode ser um num pedaço e outro no outro, não. Tem que ser 2 números consecutivos, que somados e divididos por 2 dão 6,5. Ou seja, a soma, na verdade, tem que dar 13. Por quê? 6,5 vezes 2 dá 13. Então, eu tenho que procurar 2 números consecutivos que somados dão 13. Ju, não pode ser 4 e 9? Gente, se o 4 e o 9 fossem consecutivos, sim, mas não tem. Então, quem que vai ter que ser aqui? Vai ter que ser o 6 e o 7. Ou seja, esse que está aqui é o primeiro termo médio e esse que está aqui é o segundo termo médio. Aí você deve estar pensando, tá, mas e daí? E daí, gente, que isso aqui resolve a questão. Por quê? Porque a quantidade de elementos que tem antes do primeiro termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos que tem depois do segundo termo médio. Sua tarefa, e aqui para mim não vai ser tão fácil porque eu sou míope, né? Mas a sua tarefa é contar exatamente quantos números tem aqui. Vamos lá, vamos tentar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Então, ó, antes do primeiro termo médio,
tem 22 termos. O que significa isso? Depois do segundo termo médio, também vai ter 22 termos. 22 com 22 dá 44. Cuidado para você não marcar 44, que ainda tem os dois termos médios aqui do meio. 22 com 22 dá 44. Com 2 vai dar 46. Então, na verdade, aí, quantas anotações essa garota fez? 46. Então, foram considerados 46 intervalos de 15 minutos. Vê se vocês conseguiram entender. Essa ideia é a ideia primordial para que a gente consiga resolver o caso mais complicado de mediana que eles podem vir a cobrar. A gente vai chegar lá, tá? Antes eu quero mostrar um outro tipo de problema. Mas essa ideia é a ideia principal. É você lembrar o tempo inteiro. Não importa se a sua amostra tem um termo médio ou se tem dois termos médios. A quantidade de elementos antes de um termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos depois. É isso que faz com que a gente consiga resolver problemas um pouco mais elaborados, tá? Vamos fazer uma do Enem? Só para vocês verem, né, como é que o Enem cobra isso. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Gente, isso aqui é típico do Enem, te pedir as três coisas, moda, mediana e média. Só que repara que aqui ele pediu numa ordem diferente. Ele pediu primeiro a média, depois a mediana e por último a moda. Você vai ignorar isso a princípio. É lógico que na hora de dar a sua resposta, você vai ter que levar isso em consideração. Mas você sempre vai calcular primeiro a moda, depois a mediana e só se for necessário, você vai calcular a média. Por quê? Ah, Ju, mas eu acho média simples de fazer. Média é sim. Você soma todo mundo e divide pela quantidade de elementos que você considerou. O problema é ter que somar todo mundo. São 15 elementos. Você vai ter que somar 15 e dividir por 15. E repara, tem números quebrados aqui. Não tem problema, você consegue fazer, mas não tem necessidade. Até porque eu quero que você olhe aqui para as alternativas. Dá uma olhada. Olha para todas as médias possíveis aqui. Tudo 17. Imagina, você gasta um tempão somando todo mundo, dividindo por 15, para depois no final descobrir que você não tinha que ter feito isso. Então, a média é sempre a última coisa que você calcula. Então, o que nós vamos fazer? Esquece a média. Vamos primeiro pensar aqui na moda. A moda, gente, é simplesmente o elemento que aparece mais vezes. É só tomar cuidado aqui para ver quem é que aparece mais vezes. Quem aparece mais vezes aqui, ó, é o 13,5. Eu acho que dá para perceber isso só de olhar. Mas é bom você dar uma conferida. 13,5 aparece 4 vezes. Não me parece ter alguém aqui que aparece mais vezes. Ó, o 20 aparece 1, 2, 3 vezes. Então a gente já sabe que a moda vai ser 13,5. Galera, se a moda vai ser 13,5, descarta a letra C, descarta a letra D, e descarta a letra E. Ó, a média é 17, 17, moda 13,5, 13,5. Falta agora a gente descobrir quem é a mediana. São 15 dias. Então, se tem uma quantidade ímpar de termos, você sabe que a mediana vai ser o termo médio. E quem que vai ser o termo médio aqui, ó? Pensa, são 15. A gente vai ter um termo médio. A ideia é a quantidade de elementos antes do termo médio é igual à quantidade de elementos depois do termo médio. São 15. Se eu tirar 1, vai ficar 14. 7 antes, 7 depois. Então, quem que vai ser o termo médio? Vai ser o oitavo. Tá aí, ó. Agora, o meu medo. O aluno vinha aqui e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por sorte, não ia ter essa resposta. Mas se tivesse, muita gente ia marcar. O que você tem que fazer? Tem que colocar em ordem. Eu vou falar isso, gente, até cansar, porque é o erro mais frequente. Depois eu sei que muita gente vai falar assim, ó, Ju, caiu uma questão de mediana e você acredita que eu esqueci de colocar em ordem? Acredito, que é o que mais acontece. Então vamos lá. Eu tenho que chegar no oitavo só. Tenta aproveitar a sua tabela, tá? Sempre que você tiver uma tabela, tenta aproveitar a tabela. Vamos lá. O menor aqui de todo, eu acho que é 13,5 mesmo. Então a gente vai cortar aqui 4, ó. 1, 2, 3, 4. Vê se não tem ninguém menor mesmo, hein? Já está no 4. Aqui vai ser 5, depois do 14 vai ser 15,5, 6. Você pode numerar aqui se você quiser, tá? Para ficar uma coisa mais segura, ó. Primeiro,
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá quase. Depois do 15,5, tinha um 16 aqui, então vai ser o sétimo. Depois do 16, já vai ser o nosso termo médio. Quem que vai ser o nosso termo médio, então? Vai ser o 18. Então, resposta correta, letra B. Uma dica, galera, que talvez te ajudaria a eliminar a letra A. Você sabe que tem uma quantidade ímpar de termos. Gente, sempre que tiver uma quantidade ímpar de termos, a mediana ela tem que pertencer à amostra. Por quê? Porque ela vai ser o termo central da amostra. Não tem como ela não pertencer. Se você olhar, aqui na letra A está falando que a mediana vai ser 17. Repara, se eu não estiver enganada aqui, porque eu não estou enxergando, mas eu não estou vendo aqui nenhum 17, então não tinha como ser a letra A. E aí você transforma uma questão que para muitos ela ia ser trabalhosa, porque eu tenho certeza que muita gente gastou tempo calculando a média. Você nunca vai fazer isso. Você só vai fazer se ficar empatado. Já fiz a moda, já fiz a mediana, não foi suficiente. Aí eu tenho que calcular a média. A média é a última coisa que a gente faz. Primeiro, sempre a moda, depois a mediana e, por fim, a média. Vê aí se vocês conseguiram entender, que agora eu vou mostrar o que eles podem fazer para dificultar a nossa vida mesmo, tá? Imagina uma situação assim, ó. Aqui eu tenho o número de pessoas e aqui eu vou colocar as idades dessas pessoas. Vou preencher aqui. Ó. Imagina o seguinte, gente, vamos supor que fizeram lá o levantamento num grupo de crianças, de pessoas na escola. Aí, 23 pessoas têm 15 anos, 22 pessoas têm... Mentira, 23 pessoas têm 14 anos, 22 pessoas têm 15 anos, 16 pessoas têm 16 anos e 14 pessoas tem 18 anos. Primeira coisa, sei lá, vamos imaginar que isso aqui é a galera que faz teatro, o grupo de teatro da escola. Vamos tentar imaginar primeiro quantas pessoas a gente considerou. Vamos lá, ó, 3 com 2 dá 5. 5 com 10 vai dar 15, né? Vai 1. Aqui vai dar 5. 5 com 2 vai dar 7. Então, confere aí para mim. Mas me parece que nessa escola aí tem 75 pessoas. Beleza. O que acontece? Eu posso virar para vocês e falar assim, gente, eu quero saber qual que é a mediana da idade dessas pessoas. Então, a primeira pergunta aqui, eu quero saber qual que é a mediana das idades. Aí eu sei que muita gente vai desanimar, falar assim, ah não, Ju, pelo amor de Deus, você vai mesmo me dar um grupo com 75 pessoas para eu descobrir a mediana? Sim. Não, mas eu vou ter que colocar em ordem? Sim, a vantagem é que está numa tabela. E geralmente, quando está na tabela, está bem organizado. Então, você vai aproveitar a organização da tabela. Como que seria isso? Você vai vir aqui, ó, e vai pensar. Tem 75 pessoas no grupo, se eu não tiver somado errado. Então, tem 75 pessoas no grupo. O que acontece? Se é uma quantidade ímpar de pessoas, quer dizer que eu vou ter só um termo médio. E qual que é a lógica? A quantidade de elementos antes do primeiro termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos depois do termo médio. Se tem 75, eu vou tirar 1. Isso quer dizer que vai sobrar 74. O que você vai fazer? Você vai pegar 74 e vai dividir por 2. Então, toma bastante cuidado com isso, tá, gente? Porque você tem que tomar muito cuidado para não se confundir, para não achar, por exemplo, que você vai ter 2 termos médios. Se é uma quantidade ímpar, você vai ter um termo médio só. Tira ele, vai sobrar 74. Pega 74, divide por 2. Vai dar 37 antes, 37 depois. Galera, 37 com 37 dá 74. Com esse aqui do meio, vai dar 75. Ou seja, qual que vai ser a posição do meu termo médio? O meu termo médio vai ser o 38º elemento da sequência. Só que aí você ainda vai pensar, nossa, mas eu ainda vou ter que colocar em ordem. Pois é. É aí que entra a vantagem da tabela. Sinceramente, gente, eu prefiro uma tabela com muitos números mais organizada assim, do que um tanto de número, do que menos números, né? Menos números do que 75, mas tudo misturado que eu tenho que organizar. O que eu vou fazer aqui, na prova, geralmente você nem tem tempo para fazer. Mas eu vou fazer aqui porque eu vou usar isso para a segunda pergunta, tá? E é importante que você tenha essa maldade, e é lógico que na prova você vai fazer isso de forma bem mais rápida do que eu vou fazer aqui. Mas a ideia é você pensar assim, ó, por exemplo, essa idade de 14 anos, ó meu gato, galera, gente, ele não cansa não, olha, desce, Paco, tô trabalhando, meu Deus, olha, cara, ele derruba tudo, viu? Vamos lá, você vai vir aqui e vai pensar assim, ó, essa idade de 14 anos, ela repete 23 vezes,
Ou seja, do primeiro ao 23º termo, vai aparecer o 14. Se você fizer 23 com 22, 23 com 22, gente, vai dar 45. Então, o que que significa isso? Significa que do 24º, vê se vocês estão acompanhando a ideia, tá? Mas do 24º ao 45º, o número que vai aparecer é o 15. Então, aqui é 14, aqui é 15. Depois, se você fizer 45 mais 15, faz aí, ó, 45 mais 15. Aqui vai dar 11, vai 1. Aqui vai dar 6, 61. Ou seja, do 46º ao 61º, o número que vai aparecer é 16. Não, Gil, mas é só de eu fazer isso, já gastei o tempo todo. Galera, na prova você não vai fazer isso, tá? Tô fazendo aqui pra gente aproveitar e eu chegar na parte que eu preciso. Depois, se eu fizer 61 mais 14, vai dar 75. Ou seja, do 62º ao 75º, o número que vai aparecer é 18. Era aqui que eu queria chegar, eu quero que você entenda. Nós estamos procurando o 38º termo. É só você olhar aqui onde é que está o 38º. Do 24º ao 45º é 15. Então, com certeza, o 38º termo também é 15. Só que é lógico que você vai fazer isso mais direto, né? Você ia pensar, os 23 primeiros têm uma idade de 14 anos. Os próximos 22, então, somando os dois aqui, dá 45. Então, o 38º, com certeza, vai ser 15. Mas eu quero que vocês pensem nisso para que vocês consigam responder a segunda pergunta que eu vou fazer. Olha a segunda pergunta, eu vou colocar ela aqui, ó. O que eu quero saber na segunda pergunta? Quero saber o seguinte: quantas pessoas com mais de 18 anos eu devo inserir nessa sequência, nessa amostra, para que a mediana das idades passe a ser 17 anos? Vê se vocês entenderam. Ó. Quantas pessoas, tá ruim aqui minha letra hoje, quantas pessoas com mais de 18 anos devem ser acrescentadas a esse grupo para que a mediana das idades passe a ser 17 anos? Isso aqui, gente, para mim, é o que de mais complicado eles podem fazer em relação a uma questão de mediana. Eu quero saber quantas pessoas com mais de 18 anos eu devo colocar nesse grupo para que a mediana passe a ser de 17 anos. Não, Ju, não sei nem por onde que eu vou começar. Então, vamos pensar aqui como é que a gente vai começar para resolver isso. Primeiro passo. Você tem que olhar para o problema e pensar assim, não tem ninguém com 17 anos nesse grupo. Aí você fala, tá, mas e aí? E aí, se não tem ninguém com 17 anos nesse grupo, essa mediana ela tem que ser dada pela média aritmética de 2 outros números. Só que não pode ser assim, vou fazer 14 somado com 20 e vou dividir por 2. Não pode. Lembra que a sequência vai vir em ordem. Outra coisa importante, ninguém saiu do grupo. O que eu vou fazer é colocar pessoas no grupo. Então, você tem que pensar. Vai ter primeiro a idade de 14, 23 vezes. Depois a idade 15, 22 vezes. Depois a idade 16, 16 vezes. Depois vai ter a idade 18, 14 vezes. Eu preciso que a mediana seja 17. Como não tem 17, eu preciso somar 2 números consecutivos, dividir por 2 para chegar nesse 17. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu somar 14 com 15, vai dar 29. Dividido por 2 não vai dar 17. Se eu somar 15 com 16, dá 31. 31 dividido por 2 dá 15,5. Não dá 17. Agora, se eu somar 16 com 18, dá 34. E 34 dividido por 2 dá 17. Então, o que eu já sei? Eu sei que o primeiro termo médio vai ter que ser 16 e que o segundo termo médio vai ter que ser 18. Só que você deve estar pensando, tá, mas em que isso me ajuda a resolver? Então, galera, na verdade, isso resolve o problema. Por que resolve o problema? Porque a gente descobre que o primeiro termo médio tem que ser 16 e o segundo termo médio tem que ser o 18. Só que não é qualquer 16 e não é qualquer 18. Tem que ser o último 16. E o último 16 é o 61º termo da minha sequência. E tem que ser o primeiro 18. O primeiro 18 é o 62º. Só que talvez você ainda deve estar pensando, Ju, ainda não consegui enxergar como é que eu vou resolver. Então, aqui entra a ideia básica de mediana. A quantidade de elementos antes do primeiro termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos depois do segundo termo médio. Coloquei aqui errado, coloquei no lugar errado, é aqui, ó. A quantidade de elementos antes do primeiro termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos depois do segundo termo médio. E aí ficou fácil.
Por quê? Se tem 61 termos aqui, é porque tem 60 antes. Aqui, então, vai ter que ter 60 depois. 60 com 60 dá 120. Com 2 aqui do meio, vai dar 122. Então, para poder alterar a mediana desse grupo, eu tenho que ter 122 pessoas. Ah, Ju, mas a pergunta não é essa. Verdade. A pergunta é: quantas pessoas devem ser acrescentadas? O que você vai ter que fazer? 122 menos 75. O que vai dar isso, hein? Aqui vai dar 47? 47. Então, a gente precisa colocar 47 pessoas acima de 18 anos aí, para que a mediana mude para 17. Ah, Ju, por que você colocou que são pessoas maiores do que 18 anos? Ah, gente, porque se eu puder colocar livremente, eu não sei onde é que as pessoas vão estar exatamente. Então, você tem que colocar uma restrição qualquer para que a gente consiga medir isso. Mas veio para mim, se vocês conseguiram entender a ideia. A lógica é você descobrir quem deve ser somado e dividido por 2 para poder gerar essa nova mediana. E a partir daí, você tem que descobrir quem é o primeiro termo médio, no caso aqui que tem 2, né? Quem é o segundo termo médio, para você poder pensar na quantidade de pessoas do seu grupo. Vê aí, galera, se vocês conseguiram entender. Se tem alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa. É o tipo mais difícil. Se eu não me engano, tem 2 questões na apostila sobre isso, mas vê aí se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida,